A Bíblia diz que vai cair um meteoro chamado Absinto. E ele vai perfurar a Terra, perfurar o poço da Terra. E vai liberar seres que estavam presos lá dentro, inclusive o Abaddon ou Apolion. E junto com ele virão alguns espíritos que estavam no abismo, que tem ali asa de gafanhoto, ferrão de escorpião, e fazem barulho como se fosse o barulho de gafanhoto, né? Dizem que isso é o helicóptero, por exemplo, né? Porque você tem o barulho do helicóptero da asa e o helicóptero tem aquela hélice de trás que dá estabilidade, né? Então, assim, uma especulação que é falada é essa especulação aí. Entendeu? Mas tem várias outras, né? Sim. O apóstolo Paulo fala: tudo que foi feito não foi criado a partir do que é aparente. A galera vai falar, ele tá falando do universo atômico, né? Carruagens. Então, a carruagem de Deus, né? Que as carruagens que levaram Elias pode ser um tipo de aeronave também, né? E na verdade é isso mesmo, né? Porque a palavra carruagem hebraica é Merkavá, né? E a Merkavá é um conceito também que Deus tem uma carruagem que um cara mais figura como William Schnoebelen, no livro Lúcifer Destronado, ele fala que a carruagem de Deus na Bíblia que levou Elias é o OVNI de Deus. Entendeu? Porque a gente tem que entender que a Bíblia foi escrita foi escrita com as palavras e o conhecimento da época. O pessoal não ia escrever naquela época uma nave espacial, né? Tinha que colocar carruagem, tinha que colocar coisas que estavam próximas ao povo daquela época, né? Mândia. A Priscila Andrade, ela perguntou aqui: com tantas teorias sobre o anticristo já estar entre nós, você vê algum líder mundial da atualidade com características semelhantes ao que está escrito na Bíblia? Repete aí de novo, desculpa, perdão. Com tantas teorias sobre o anticristo já estar entre nós, você vê algum líder mundial da atualidade com características semelhantes do que está escrito na Bíblia? Do anticristo? Isso. Então, o anticristo é quem vai trazer paz a Israel, entre Israel e Palestina, e vai ajudar a construir o terceiro templo. Então, quem tiver na postura disso e falando sobre isso, a gente tem que ficar de olho, tá? Pode ser qualquer pessoa, mas duas coisas que o anticristo vai falar é que ele vai pregar a paz em Israel e vai viabilizar essa paz com esse acordo de paz, e ele também vai trazer a reconstrução do terceiro templo. Quem está querendo fazer isso? O presidente Donald Trump está querendo fazer isso desde 1983. Ah, Daniel, então o Trump é o anticristo? Não sei, cara. O anticristo será o cara que vai fazer isso. Eu só estou olhando quem está falando que quer fazer isso. Entendeu? Então, por aí a gente já mata a charada. Independente se ele vai ser do Ocidente, do Oriente, judeu, muçulmano, gentio, brasileiro, bonovox, cantor, ator, independente de quem for, o cara que fizer isso, meu irmão, acende a luzinha vermelha na hora. E o Eduardo Moura, ele perguntou se o HAARP ele for realmente considerado uma arma do fim dos tempos, qual seria o impacto da utilização dela no mundo? Então, por incrível que pareça, o HAARP, ele pode alteração climática, alterar o clima, e a Bíblia fala sobre isso no final dos tempos. Ele pode também provocar terremotos, tá? Ainda que isso não seja oficial. Ele pode fazer luzes aparecerem no céu, tipo a aurora boreal, isso é oficial. Ah, é? Ele pode fazer também gerar sons, igual a gente estava falando, e ele pode também, por incrível que pareça, fazer uma alteração comportamental no nível daquele negócio da síndrome da serotonina, entendeu? Então ele pode fazer uma série de coisas nesse contexto do final dos tempos para simular um apocalipse ou até uma vinda de um retorno de Jesus, entendeu? Pode fazer isso. HAARP é muito poderoso para dar uma enrolada na galera no final dos tempos. Manda mais uma aí. E o Leandro Pires, ele perguntou, na sua opinião, qual dessas tecnologias você acredita que será a chave para o domínio do anticristo? Para mim, a Palantir Technologies e tudo que o Peter Thiel tá fazendo, igual eu expliquei para vocês aí. Essa aí, para mim, é a parte mais contundente da parada. Ah, é? Porque, o cara não só tá desenvolvendo tecnologias que
podem fazer esse monitoramento total, mas ele fala sobre isso. Eu vou indicar pra galera a entrevista que Peter Thiel deu ao Hoover Institute. É só você botar Peter Thiel Antichrist ou Peter Thiel Revelation, né, que é o livro do Apocalipse. Você acha fácil aí essa entrevista e é impressionante você ver como o cara conhece de Bíblia. Teoricamente, o Peter Thiel é de família judaica, mas ele é meio cristão, assim, ele se apresenta como cristão, né? Peter Thiel que patrocinou o J.D. Vance, que é o vice-presidente americano. Peter Thiel patrocinou esse cara da Anduril. Peter Thiel ajudou a criar o Facebook. Cara, o maluco tá em tudo, cara. O cara tá em tudo. E com esse papo aí de anticristo e tal, você fala aí, rapaz, eu acho que as tecnologias que ele fabricou estão com... Isso é fato. Se você pensa assim, como criar um governo tirânico global? Com as tecnologias que ele desenvolveu, facilita muito e viabiliza. Viabiliza. Manda. O Rodrigo Meirelles, ele perguntou se as ilusões provocadas por realidade aumentada e virtual podem ser o grande engano descrito em 2 Tessalonicenses. Realidade virtual? E realidade aumentada. Então, pode ser usado porque... Não do jeito que tá ainda. Do jeito que tá, não. Mais, né? deu uma minguada, né? Ficou meio estranho. Acho que aqueles 2 bilhões que ele comprou o óculos lá não rolou. Acho que não desenvolveu muito bem. Pô, vou falar uma teoria maluca aqui agora, tá? Vou pedir licença pra galera. O pessoal tá dizendo que o Elon Musk, quando o mundo tiver caótico, ele vai falar pra galera, entra aí na aeronave e eles, para viajar pra Marte ou pra um outro lugar... Eles, para não ficar só na hibernação, lembra aquelas viagens e tal? Tem até um filme que é com o Chris Pratt e a, né? Como é que é o nome desse filme mesmo? Que eles estão numa nave, aí ele acorda antes. Então, estão dizendo que a galera que vai para essas colônias no espaço vai ficar no metaverso enquanto está hibernando, entendeu? Que o propósito seria esse. Que é parecido com Vanilla Sky também. Vanilla Sky, sensacional, cara. O cara sofre um acidente, Tom Cruise... E deixam ele lá. Exato. Não, é tipo animação suspensa, sonhando, né? Até Suspended quando chegasse a tecnologia capaz de... Deu um spoiler forte, mas assim, filme antigão, né? Antigaço ainda, a versão do filme Abra Sussurros. Exato, o Cameron Crowe, que foi o diretor desse filme, a história é interessante, eu vou contar rápido, porque eu sei que tem muita gente que gosta de filme. O Alejandro Amenábar, que se eu não estou enganado, que é o diretor do filme original... Abra los Ojos. Ele tava lá quietinho na dele, aí o Cameron Crowe chegou pra ele e falou, meu irmão, eu quero refilmar o teu filme. Abra los Ojos. Vamos combinar aí. Aí sabe o que ele falou? Pra eu te liberar pra refilmar a minha história, você precisa arrumar um filme pra eu dirigir lá em Hollywood. Ah, é? Sabe qual foi o filme que ele dirigiu? Não. Os Outros, com a Nicole Kidman. Cara... Você lembra desse filme? Lembro, bom pra caramba. Cara, muito interessante. Você vê que o cara é bom. Virada, mas não tem uma virada no final. Cara, esse filme é legal pra caramba, meu irmão. Essa foi a troca, então? Cara, essa que foi a troca. E você pode ver lá que é o mesmo diretor do Abra los Ojos. Pô, não sabia.